A Igreja Evangélica Assembleia de Deus Tradicional em Manaus apresenta EBD Online, uma produção da Escola Bíblica Dominical. Fique agora com a lição 12 da Revista de Adultos, ministrada pelo Superintendente Márcio Ângelo. Estaremos meditando, como já disse, na lição número 12. O título da lição: O caráter missionário da Igreja de Jerusalém. O texto áureo diz o seguinte: E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Atos capítulo 11, versículo 20. A verdade prática diz: faz parte da missão da igreja a evangelização de povos não alcançados. A leitura bíblica em classe, em Atos capítulo 11, do versículo 19 ao 30, diz assim: E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja, que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando-o aos anciãos por mão de Barnabé e Saulo. Glória a Deus. Nobres professoras e professores, na sequência desse nosso estudo sobre a igreja, o crescimento da igreja, né, em meio às perseguições, nós chegamos agora ao momento de meditarmos a respeito do caráter missionário daquela igreja, não é? Missionário não só no sentido de missões transculturais, mas no sentido de evangelizar todo o mundo, não é? A todas as pessoas. Até porque tanto os que estavam longe como os que estavam perto, não é? O próprio texto que nós acabamos de ler, que serve como base para a nossa meditação, a leitura bíblica em classe, não é? Mostra-nos logo aqui de início que, ou seja, já que no versículo 19, não é o primeiro versículo do texto, mas é o primeiro versículo da nossa leitura aqui, que embora os crentes, os dispersos pela perseguição, eles tivessem percorrido entre 400 e 500 quilômetros, caminhado, né,
a Bíblia diz aqui, literalmente caminhado até a Fenícia, Chipre e Antioquia, ou seja, entre 400 e 500 quilômetros, 400 até a Fenícia, é aquela região, né, que tinha várias cidades, vocês sabem que era uma região das cidades mais conhecidas da Fenícias. A gente lembra de Tiro e Sidom, né, que é mais encontrado no Novo Testamento, mas enfim. E para Chipre era cerca de 500 quilômetros de Jerusalém para lá. E eles caminharam essa distância toda e mesmo assim eles não pregaram a povos de outras culturas, de outras raças, não é isso? O texto começa dizendo aqui que eles caminharam até a Fenícia, Chipre e até Antioquia, mais à frente, mas o texto diz: eles não anunciaram a palavra aos que não eram judeus, ou seja, eles pregaram, eles falaram de Jesus, eles anunciaram o evangelho de salvação apenas para os seus. Então, pelo menos até aqui, não se trata de missões transculturais, né? Porque quando a gente, irmão Márcio, né? Quando a gente fala de missões, eu já penso em povos de outras nações, de outras línguas, né? De outras culturas, mas aqui o contexto fala de evangelização a todos os povos, não é? E aquele povo, esses crentes dispersos, eles começaram pregando ao seu povo, aos judeus, não é? Aliás, a gente nota aqui, irmãos, que a pregação do evangelho em Chipre, mais especificamente, que era a cidade de Barnabé, o evangelho foi bem aceito ali, eles tiveram bastante êxito, justamente porque era um conterrâneo deles que estava ali para pregar o evangelho, né? E aí a gente já vai ver, adiantando aqui, o resultado disso no versículo 24, porque ele diz aqui o texto, porque o versículo 23, né, para nós entendermos melhor a minha colocação, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, ele está se referindo aqui a Barnabé, né? Do versículo 22, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. E aí o resultado, versículo 24, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Opa, é um conterrâneo nosso quem está trazendo essas boas novas, né? E além disso, não dá para a gente entrar nesse detalhe, mas a Bíblia diz aqui que nós entendemos que Barnabé ele pregou com palavras, não é? Mas ele parece-me que o seu testemunho, o seu comportamento chegou primeiro do que as suas palavras, né? Parece que Barnabé ele pregou primeiro com o seu testemunho e isso foi bastante proveitoso para aquele povo, né? Alguém nosso, um cipriano, ou um cipriota, né? Pregando o evangelho, trazendo essa mensagem e pelo seu testemunho, por ele ser um homem cheio do Espírito Santo, um homem de fé, um homem de bem, não tem por que nós não aceitarmos esse evangelho, né? E aí, repetindo, a Bíblia diz, e muita gente se uniu ao Senhor. Então, é importante nós pregarmos o evangelho, sairmos para pregar o evangelho
aonde quer que o Senhor nos enviar, né, a povos de outras nações, mas é importante também nós atentarmos para a necessidade dos nossos, né, da nossa região, da nossa área, pregar o evangelho a quem quer que seja, não é? Então ele trata aqui da evangelização como um todo, né? A quem quer que seja, a todas as pessoas, não é? Não somente a povos de outras culturas, de outras raças. E por que é importante, irmãos, nessa lição nós estudarmos sobre esse tema, a evangelização, não é? Missões, tanto local como transcultural. Porque a evangelização ela faz parte da essência da igreja do Senhor, não é? Uma igreja que não evangeliza, não precisa nem dizer que está fadada ao fracasso, a se acabar. Não é? Isso aí não tem outra maneira de a igreja crescer se não for através da evangelização, não é? Principalmente aos que estão perto ali, não é? Para que a igreja local ela cresça e continue viva e crescendo através da evangelização e depois do discipulado. Então, por isso que é importante, mais uma vez, na escola dominical, nesta lição bem apropriada, nós estamos estudando a respeito do caráter missionário da igreja. Missões faz parte da essência da igreja, né? Como já disse, vocês sabem muito bem. Vamos aqui para a introdução da nossa lição. Eu quero me ater aos pontos aqui para nós cumprirmos com a nossa palavra de não passarmos de 10 para as 10. Tá bom, irmãos? Na introdução aqui, o nosso comentarista, o pastor José Gonçalves, ele fala da importância de nós conhecermos ali a cidade de Antioquia. Não é? Por que é importante nós conhecermos a respeito daquela cidade, daquela região? Porque foi um lugar estratégico. É claro que uma estratégia do Espírito Santo, porque os nossos irmãos dispersos naquela época, que saíram pregando o evangelho, eles não tinham planejado nada. Vocês sabem disso melhor que eu. Não tinha nenhuma estratégia ali humana para pregar o evangelho e fazer a igreja do Senhor crescer como cresceu naquela região. E depois Antioquia foi uma igreja que Jerusalém fez missões até aquele lugar, mas depois Antioquia ficou sendo a principal igreja que enviou missionários para os outros lugares do mundo, não é? Então é importante nós conhecermos um pouco a respeito de Antioquia. Foi catalogado pelo menos 16 Antioquia, não é? Mas a mais importante delas é justamente essa que nós estamos estudando agora, Antioquia da Síria, não é? Diz a história que Antioquia foi a terceira cidade, a terceira maior cidade daquela época, né? Não somente daquela região, mas do mundo romano, pelo menos, não é? E por isso que ela foi estratégica, né? Era não só importante pela sua localização, mas também pela sua e era importante pelo seu comércio, justamente por causa da sua localização e da riqueza
da riqueza local, não é? E a Bíblia diz que, aqui no nosso texto, que os irmãos dispersos pela perseguição, eles caminharam até a Fenícia, até Chipre, até Antioquia, atentando e repetindo, né, que até aí eles pregavam somente a os judeus. Os judeus que ouviam, né, eles iam aceitando, a igreja ia se fortalecendo naquela região, naquelas cidades, mas no versículo 2 do nosso texto, versículo 20, ele diz que havia ali, entre eles, alguns varões, já de Chipre, e não que vieram de Jerusalém, né? Mas de Chipre mesmo, e de Cirene, que entrando em Antioquia, foram mais distante, eles resolveram pregar aos gregos, não é? Há muita cogitação sobre o motivo que levou esses irmãos a pregarem aos gregos, mas nós não sabemos, a Bíblia não detalha qual foi o motivo exato para isso, mas o certo é que a Bíblia diz que alguns irmãos, com certeza, inspirados pelo Espírito Santo, encorajados pelo Espírito Santo, resolveram pregar. Quem sabe eles fossem judeus, mas tivessem amigos que eram gregos, ou até mesmo alguns gregos aparentados a eles. Enfim, resolveram pregar também aos gregos. E os gregos começaram a aceitar ao Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o mais importante é que o versículo 3, ou seja, o versículo 21, diz que a mão do Senhor era com eles e grande número creu e se converteu ao Senhor. Como eu disse e acabei de dizer, irmãos, não era estratégia humana. Vocês sabem muito bem disso, não é? A dependência do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, a capacitação dada por ele é o que torna possível todo esse resultado da pregação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a mão do Senhor era com eles, e por isso grande número creu e se converteu ao Senhor, já em Antioquia. Conhecer esse fato é relevante porque pela primeira vez os cristãos de Jerusalém levam a mensagem da cruz aos gentios fora das fronteiras de Israel. Com o ingresso do evangelho na cidade de Antioquia, a igreja dava o seu primeiro salto na missão transcultural. Agora sim, não é? Porque, como disse de início, os irmãos dispersos, eles pregavam somente para os seus irmãos. Então, era missão local, era missão dentro da sua cultura para o seu povo, né? Era a pregação do evangelho, como a gente diz. Mas agora, como diz aqui o comentarista da lição, um primeiro salto da evangelização ou da missão transcultural se deu aqui através desses irmãos anônimos, não é? Nós não sabemos o nome deles, quem foram esses irmãos, esses pregadores do evangelho. O importante é que Jesus sabe, né? O dono da obra sabe e há de recompensá-los. Eles terão o seu galardão. Às vezes o irmão Márcio não quer fazer a obra do Senhor, principalmente missões, né? Pregar o evangelho, porque não está sendo visto, não está sendo notado, ninguém vai falar o meu nome, ninguém vai dizer que foi o irmão Márcio que fez, não é? Agradecer ao irmão Márcio, e aí não quero fazer a obra do Senhor. Mas aqui está mais uma lição, pelo menos para mim, não é? Jamais nós vamos conhecer
quem foram essas pessoas, não é? Inspirados, impulsionados pelo Espírito Santo, mas que foram eles que deram esse primeiro salto na missão transcultural. E nessa lição, ele diz aqui, o comentarista, que nós estudaremos sobre como o ídolo de Jesus é levado a sério por um grupo de cristãos refugiados. Esse grupo anônimo, né, vítimas da perseguição, mas não se acovardaram, não se intimidaram, né? Poderiam até procurar refúgio nesses outros lugares, mas em momento algum eles se calaram. Por onde eles passavam, caminhando, eles iam anunciando o evangelho de salvação. Esses crentes, mesmo sendo leigos, é outro ponto importante que o comentarista da lição coloca, irmãos. É importante nós notarmos isso. Não eram homens capacitados, humanamente falando, não é? Dotado de conhecimento e de retórica, como Paulo, como o próprio Barnabé, não é? Eram homens leigos, mas eles possuíam uma forte consciência missionária, não é? Essa a expressão do comentarista da lição. Eles tinham uma consciência missionária, independente da capacidade, independente de qualquer coisa, mas o servo do Senhor, ele tem na sua mente essa responsabilidade e essa necessidade de os povos serem alcançados. E quando eles, perseguidos que eram, eles não escondiam a sua fé, mas parece que isso servia como um combustível também, né? Quanto mais eles eram perseguidos, mais eles iam proclamando a sua fé em Cristo Jesus. E ele diz aqui que esse é um belo exemplo de fé cristã que deve não somente nos inspirar, não é? Mas também ser seguido por nós, principalmente por mim. O primeiro tópico da lição, ele fala justamente disso, da consciência missionária da igreja. A igreja, como diz a nossa leitura diária de hoje, o evangelho além mar, não é? Na verdade, todas as leituras diárias aqui, alcançando os confins da terra, o evangelho além mar, implantando igreja, fazendo discípulos, formando a identidade da igreja e, por último, socorrendo os necessitados, né? Mas fala sempre de avançar, ter sempre essa consciência de que nós não podemos parar, de que nós devemos e precisamos de alguma maneira cumprir o ídolo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele diz aqui no versículo 19, que nós já lemos, mas eu vou repetir: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até Fenícia, até Chipre, até a Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Mas eles anunciavam a palavra do Senhor. E nós observamos que essa passagem bíblica, ele diz aqui que ela faz um paralelo com Atos 8, do 1 ao 4, onde narra o início da perseguição da igreja em Jerusalém, que gerou a dispersão cristã, não é? Assim como Filipe, que em razão da perseguição levou o evangelho à cidade de Samaria, da mesma forma esses crentes, que também faziam parte desse grupo de cristãos perseguidos, levaram o evangelho para além das fronteiras. Além desse paralelo, irmãos, com esses dois textos, vocês sabem muito bem que há vários outros, e a igreja do Senhor, ela está sempre, graças a Deus, nós aqui, nem tanto, mas a perseguição,
ela sempre serviu como um combustível, de novo, ou um incentivo para que a igreja se deslocasse de onde está para pregar o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A perseguição, eu não sei nem se digo infelizmente ou felizmente, não é? Mas a perseguição, ela sempre haverá, porque é uma é um dos incentivos a que os irmãos se desloquem para pregar o evangelho. Ele fala aqui que os cristãos dispersos, eles eram conscientes dessa sua missão. Esses cristãos dispersados após fugirem de uma perseguição feroz, não esconderam a sua fé, aonde pregavam, aonde chegavam, anunciavam a palavra de Deus. O evangelho de Cristo chegou a Fenícia, chegou a Chipre, a Antioquia, por causa da perseguição. A gente vai ver que Paulo também, em vários momentos, ele foi obrigado a sair de onde ele estava, e aonde ele chegava, aquela localização, aquele povo era beneficiado com a pregação do evangelho, porque Paulo tinha saído por causa da perseguição de onde ele estava, né? Então, como disse, a igreja sempre terá como incentivo a perseguição, para que nós nos desloquemos para pregar o evangelho. Somente cristãos participantes de uma igreja consciente da sua tarefa missionária age dessa forma, não é? Porque, como disse, eu poderia muito bem, sendo perseguido, fugir e não falar, mas a igreja que tem essa consciência, os irmãos que tinham essa consciência de fazer missões, eles não conseguiam ficar calados, não é? Um outro ponto aqui que o comentarista coloca, que nós já falamos rapidamente, era o fato de eles serem leigos. Lucas destaca que dentre esses cristãos havia alguns que levaram o evangelho para Antioquia, a capital da Síria, uma cidade cosmopolita, uma das 3 maiores cidades, né, do Império Romano, como vocês sabem. O texto deixa claro que foram esses cristãos comuns os fundadores da igreja em Antioquia. Já falamos sobre isso, né? Eles não eram, o comentarista diz aqui, eles não eram os apóstolos, eles não eram presbíteros, eles não eram diáconos, eles não tinham sido enviados oficialmente, embora depois a igreja deu apoio, né? Quando soube da notícia, prontamente enviou Barnabé e vocês sabem a história, deu apoio. Mas, a princípio, foram crentes comuns ali, né? Homens até leigos, que fundaram a igreja em Antioquia, que se tornou, como já disse, vocês sabem, uma das igrejas mais relevantes daquela época no Novo Testamento. Eram cristãos anônimos e leigos. Eles, conforme Lucas destaca, esse era o segredo que fez toda a diferença. E é um outro segredo, irmãos, porque a gente jamais vai compreender que prevalece até hoje. Sempre são as pessoas mais simples, as pessoas mais comuns que se dispõem a ir pregar o evangelho. Me parece que pelo menos na nossa denominação, nas Assembleias de Deus, porque em outras denominações a cultura é se formar num seminário para ir ao campo missionário, né? E me parece que na nossa denominação é exatamente o contrário. Quanto mais o irmão Márcio
acha que buscou algum conhecimento, tem algum conhecimento, quanto mais a gente se aprofunda nas questões teológicas, mais vai esquecendo, vai perdendo a consciência missionária da igreja, né? Então é importante nós atentarmos para essa questão. O que fica em destaque, portanto, não era o ofício ou o cargo, mas a capacitação do Senhor. É a mão do Senhor quem capacita, é a mão do Senhor quem faz a diferença, não é? Os apóstolos eram extraordinários e os profetas excepcionais, diz aqui o comentarista da lição, somente porque sobre eles também estava a mão do Senhor. O segundo tópico da nossa lição, uma igreja com visão transcultural. A cultura grega, ou helênica, ele diz aqui que a Bíblia conta que alguns cristãos que tinham sido espalhados pelo mundo chegaram a Antioquia. Esses foram os que falaram aos gregos, não é? Versículo 20. Essa expressão, ele diz aqui, falaram aos gregos, é muito importante. De acordo com estudiosos, ela explica que esse foi o primeiro momento em que cristãos judeus falaram de Jesus para pessoas que não eram judias, adoravam outros deuses e não seguiam ao judaísmo, não é? A semana passada nós estudamos, irmãos, pelo menos três classes ou três tipos, né, de pessoas naquela época. Primeiro eram judeus, não é? Segundo eram os prosélitos, ou seja, não judeus convertidos ao judaísmo, que precisavam passar pelo rito da circuncisão. E, em terceiro lugar, os tementes a Deus, que era a classe de Cornélio, não é? Cornélio e a sua família. Várias pessoas que se enquadravam nessa categoria. Como acabei de dizer, vocês sabem, não era só Cornélio, né? Tanto é que há essa denominação para essas pessoas. Os tementes a Deus eram gregos, né? Podemos dizer, ou melhor, eram exatamente gregos que temiam a Deus, mas não eram convertidos ao judaísmo, não é? Mas agora aqui, a igreja chegou aos gregos, que nem eram convertidos ao judaísmo e nem eram tementes a Deus. Alguns, os estudiosos falam que alguns nunca nem tinham ouvido falar a respeito desse Jesus histórico, muito menos a respeito do seu evangelho, né? E eles chegaram aqui agora, esses irmãos chegaram para pregar a esses gregos, né? Isso mostra que a igreja começou a levar a mensagem de Jesus para além das fronteiras da Palestina, chegando a um mundo totalmente diferente, onde as pessoas não conheciam a fé judaica. Foi um desafio muito grande, irmãos. Ora, se já era um desafio pregar aos judeus, imaginem aos gregos, né? E até aos bárbaros. Mas cristãos judeus que falavam grego, levando o evangelho a pessoas que não tinham nenhuma ligação com o judaísmo. Dessa forma, o que Jesus havia ordenado, pregar o evangelho a toda criatura agora, literalmente. Isso começou a se cumprir através desses irmãos dispersos. Contextualizando a mensagem, no ponto 2 aqui.
do segundo tópico, nós podemos ver aqui um exemplo de como os primeiros cristãos adaptavam a mensagem ao contexto em que estavam. Lucas nos conta que eles anunciavam o evangelho do Senhor Jesus. Eles agora não apresentavam aqui, o comentarista da lição, ele fala, principalmente no livro, eles agora, a estratégia era apresentar Jesus não como o Messias. Eles apresentavam Jesus como Messias aos judeus. Isso facilitava também a aceitação do evangelho pelos judeus, né, que estavam naquela região. Mas a estratégia agora para alcançar os gregos era apresentar Jesus como o Senhor, né? Como o Senhor. Lucas nos conta que eles anunciavam o evangelho do Senhor Jesus. O texto é curto e direto, mas esses cristãos estavam pregando para pessoas que não eram judias, como ele já disse aqui, né? Isso significa dizer que eles não podiam simplesmente usar o Antigo Testamento para provar que Jesus era o Messias, olha aí, prometido, porque isso não faria sentido para aquele público, né? Diferente dos judeus e dos samaritanos também, que aguardavam o Messias prometido. Os gentios, ele diz, não tinham essa mesma expectativa. Além disso, esses cristãos também não mencionam costumes judaicos, como a circuncisão, que Estevão citou em seu discurso, não é? Aqui não tinha nada que... Na verdade, essa questão já tinha sido resolvida com a aceitação do evangelho por parte de Cornélio e a sua família, não é? Então, aqui não havia necessidade nem mesmo de pregar a circuncisão, porque eles não estavam trazendo o judaísmo, eles estavam trazendo o cristianismo, não é? Estavam trazendo Cristo, porque isso não fazia parte da cultura dos gentios. Em vez de enfatizar que Jesus era o Messias, eles destacavam que ele é o Senhor. Olha aí, ou seja, estavam dizendo que os pagãos precisavam deixar os seus falsos deuses, porque agora eles estavam apresentando o verdadeiro Deus, Senhor, através ou na pessoa de Jesus Cristo, o crucificado e ressurreto, não é? E se voltar para o único Senhor, o único e verdadeiro Senhor. Dessa forma, sem comprometer a verdade da mensagem, o Evangelho foi se espalhando e alcançando diferentes culturas. Amém, irmãos? Vamos aqui para o terceiro e último tópico da nossa lição. A base do discipulado. Deixa eu ler aqui. Ao serem informados de que o evangelho havia chegado a Antioquia, a igreja de Jerusalém, os apóstolos prontamente enviaram a Barnabé, não é? E chegando a fama, versículo 22 do nosso texto, e chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja em Jerusalém, que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até a Antioquia. Quando Barnabé chegou, ele viu ali a graça de Deus, né? Ou seja, o que Deus estava fazendo, o que Deus estava operando. Dá até para a gente fazer um paralelo também, o comentarista da lição não coloca, com aquilo que Pedro viu na casa de Cornélio. Não é? A Bíblia diz que enquanto Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre aquele povo, e aí ele não teve mais dúvida de que o Senhor estava pronto para salvar também os não-judeus, né?
Eu fico imaginando a glória que foi ali, né? E como Pedro ficou convicto e movido por tudo que ele viu ali. Então eu imagino que quando Barnabé chegou em Antioquia, na igreja ali, ele viu coisa semelhante e não teve dúvida de que era o Senhor, era a mão de Deus, como diz aqui o versículo 21, que estava operando também ali, agora literalmente entre os gregos, não é? E se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Começa aqui agora uma segunda fase, que é a fase do discipulado. Importante e indispensável para o crescimento da igreja, não é? Os apóstolos enviaram Barnabé para lá. Chegando ali, Barnabé viu uma igreja viva e cheia da graça de Deus. Como um homem de bem e cheio do Espírito Santo, Barnabé os encorajou na fé, mas Barnabé ele viu que, como às vezes eu digo, aqueles novos irmãos precisavam de mais, né? Precisava de agora um ensinamento mais sólido, além de ser sólido, um ensinamento mais firme, irmãos, de um ensinamento contínuo. A Bíblia não diz aqui, mas alguns comentaristas sugerem que Barnabé, ele, além de ele ser da igreja de Jerusalém, sugerindo que ele tinha que pelo menos vez ou outra, voltar para lá para dar um relatório do que estava acontecendo, né? A Bíblia não mostra Barnabé voltando para dizer o que realmente tinha acontecido, como estava sendo lá, dando às vezes a entender de que Barnabé ficou lá, mas se nós formos estudar mais a fundo essa questão, nós vamos perceber que Barnabé nem sempre estava em Antioquia. Alguns até sugerem que, mesmo sendo um discípulo empenhado na pregação do evangelho, em fazer missões, mas ele tinha os seus negócios, não é? Eu creio assim também, até porque ele era uma pessoa que abastada, ajudava muito a igreja, fazia muita contribuição financeira mesmo, e para isso tinha que manter o seu negócio, né? E aí, inclusive, nós entendemos, eu entendo também, que ele foi buscar Paulo e ele manteve Paulo, sustentou Paulo até que a igreja pudesse manter Paulo, pudesse manter aqueles irmãos ali. Então, enfim, além de Barnabé perceber que a igreja precisava de um alimento sólido, de um ensinamento consistente, mas também contínuo. A igreja precisava de alguém ali permanentemente ali para ensinar os crentes naquela cidade, né? E ele prontamente encorajando os irmãos, mas ele percebeu essa necessidade, foi buscar Paulo para pregar, para ensinar ao povo ali, né? E Paulo, a Bíblia diz que eles ficaram ali 1 ano ensinando ao povo, e muita gente aprendeu. E sucedeu que todo 1 ano se reuniram naquela igreja, terminou o tempo, né, irmãos? E ensinaram a muita gente. Eu gosto de dizer que quando a Bíblia diz muita, é muita mesmo, né? Então eu imagino
a quantidade de pessoas que tiveram o privilégio, né, de ser ensinado por Paulo e também por Barnabé. E esse episódio nos mostra que não basta ganhar almas, como acabamos de dizer, vocês sabem, não é, irmãos? Alguém já disse que a igreja é especialista em dar à luz, não é? Mas como pediatra é uma negação, né? Nas minhas palavras. A igreja ela precisa estar atento a esses dois pontos principais, não é? Pelo menos esses dois: a evangelização, a ganhar e depois ensinar, discipular. É importante, irmãos, nós notarmos aqui que esse discipulado não diz simplesmente a as doutrinas basilares, não é? Da fé cristã, aqueles primeiros passos, como a gente diz, né? A respeito da salvação propriamente dito, de conhecer as escrituras, de conhecer, mas a nossa vida, irmãos, cristã é um eterno discipulado, não é? A escola dominical, nós estamos num trabalho aqui de escola dominical, isso aqui que nós estamos tendo é um discipulado. Todo o ensinamento da palavra de Deus constitui-se num discipulado, num permanente discipulado, não é? Tanto é que Paulo, ele passou ali pelo menos um ano, né? Todo um ano ensinando a palavra de Deus ali àquela igreja, àqueles irmãos. O crescimento saudável só é possível por meio da obra da evangelização e do discipulado, ele diz aqui. Para encerrar, irmãos, ele fala a respeito dessa denominação que foi dada aos cristãos, né? Sem ser redundante, porque até aqui os crentes eles eram chamados de crentes, né? De irmãos, de santos, os santos, de discípulos, não é? Ele coloca aqui, mas a partir de aqui eles passaram a ser chamados também de cristãos, e é o que mais prevalece hoje, não é? Para o povo lá fora. Entre nós é irmãos mesmo, né? É irmão, irmã, mas lá fora nós somos conhecidos como cristãos, né? A gente não sabe se esse título foi dado pejorativamente, né? Não sei, mas enfim, foi uma expressão que pegou mesmo e ficou, não é? O comentarista da lição diz aqui que esse termo cristãos tem o sentido de pessoas de Cristo. Que nós possamos, irmão Márcio, principalmente, possamos de fato fazer valer esse título, essa denominação que nós recebemos, né? Cristãos, ele tem um sentido aqui de pessoas de Cristo. A identidade cristã, o que realmente define um cristão, não é apenas o nome ou o rótulo, mas sim a sua vida, né? É por isso que nós precisamos atentar para o significado desse termo. Nós somos pessoas de Cristo, que a nossa vida demonstre que nós realmente somos pessoas de Cristo, né? Eu tive, o comentarista da lição fala de rótulo aqui, né? Rótulo é aquilo que a gente coloca na embalagem, não é? Para identificar. E eu tive um momento na minha vida, embora tendo tido o privilégio de nascer e de crescer num lar cristão,
Mas houve um momento em que eu só tinha mesmo o rótulo, né, de cristão. Mas a vida mesmo, o coração, a consciência, né, não tinha nada de cristão. Então, que nós possamos fazer valer de fato esse termo que nós carregamos, né? Nós somos pessoas de Cristo. Fazer isso notório, não somente com as nossas palavras, mas com a nossa vida, com a nossa fé, como diz aqui literalmente o comentarista da lição, com as nossas atitudes. Embora alguns estudiosos acreditem que esse termo cristão tenha sido usado em Antioquia como uma forma de zombaria, olha aí, pejorativa, né? A verdade é que aqueles seguidores de Jesus demonstravam um grande entusiasmo e dedicação, assim como os primeiros crentes que vieram da igreja de Jerusalém para pregar naquela cidade. Irmãos, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que nós possamos, na próxima aula, de alguma maneira, incentivarmos os nossos irmãos e a nós mesmos a desenvolver cada vez mais essa consciência de que nós somos cristãos e que o verdadeiro cristão precisa pregar o evangelho na sua cidade, na sua rua, na sua casa, na sua família, aonde quer que o Senhor nos enviar. Que nós possamos, motivado por essa lição, voltar a fazer a nossa evangelização também depois da escola dominical, ali aos nossos vizinhos, em volta ali da igreja no templo sede. Não é, irmãos? Nós contamos com vocês. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. A conclusão diz assim: aprendemos com a providência de Deus, como a providência de Deus faz com que o evangelho chegue por meio da igreja a povos ainda não alcançados. É a mão de Deus, tá, irmãos? É a mão de Deus. Nós precisamos nos preparar, nós precisamos nos dispor, mas confiando sempre na graça, no poder, na capacitação do Espírito Santo. Isso se reflete na mão de Deus estendida sobre o seu povo em busca das almas perdidas. Quem deseja fazer, Deus capacita, ele diz aqui. Ninguém jamais terá tudo de que precisa para cumprir a obra de Deus. No entanto, se Deus tiver tudo de nós, ele nos habilitará a realizar. Que Deus nos ajude, irmãos, que Deus nos abençoe e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado nas nossas vidas através da ministração dessa aula aos seus alunos no próximo domingo.